Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e nessa aula a gente vai entender um pouco melhor sobre o que são matrizes, tá bom? A gente já deu uma olhada na atividade anterior, mas agora a gente vai ver essa videoaula que é bem curtinha. Então a gente viu nas aulas anteriores o que era uma matriz, suas aplicações e algumas características da matriz, né? A dimensão, a linha, as colunas. E a gente viu a operação entre matrizes, a gente viu a soma e a subtração. Nessa aula a gente vai dar um enfoque maior na adição, tá? Que não deixa de ser também subtração, né? Um é oposto da outra, dá para fazer igual. Mas só para ficar mais esclarecido esse tema. Então o objetivo é compreender a operação de adição entre duas matrizes de mesma dimensão. Como é que a gente vai avaliar isso? Vai ser uma atividade no final que vocês podem fazer em dupla ou individual, tá bom? Dependendo da disponibilidade de vocês. É uma atividadezinha bem simples. Então vamos lá. Uma matriz a gente já viu que ela é uma representação de elementos de forma organizada, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma matriz que eu chamei ela de matriz A. Então a gente dá um nome, normalmente a gente dá uma letra maiúscula para representar essa matriz. Essa matriz A, ela tem 4 elementos dentro dela. E o que são esses 4 elementos? São coisas, né? Pode ser números, pode ser uma palavra, uma letra que a gente guarda dentro dessa matriz. Em matemática, obviamente, provavelmente a gente vai estar utilizando números. Aqui, como é que a gente representa esses elementos? Se o nome da matriz é A, os elementos vão ser A minúsculo, tá? Se fosse uma matriz B, os elementos seriam B minúsculo. E aí o primeiro elemento, né, que é esse A11, por que ele é 11? Porque ele está na primeira coluna e na primeira linha. Então, o primeiro número que a gente coloca aqui é a linha em que ele está e o segundo número é a coluna em que ele está. Então, esse é o A11. Por que esse é o A12? Porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Por que esse daqui é A21? Porque ele está na segunda linha, primeira coluna, e A22, segunda linha, segunda coluna, certo? Então, essa é a forma que a gente representa a matriz. Essa matriz a gente diz que ela tem dimensão 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas colunas e ela tem duas linhas, tá certo? Duas linhas, duas colunas. E como ela tem duas linhas e duas colunas, ela vai ter 4 elementos dentro dela. Só que uma matriz ela pode ter diferentes dimensões, tá bom? Aqui a gente tem uma matriz B, do mesmo jeito. A gente representou a matriz com a letra maiúscula B e os elementos com a letra minúscula Bzinho, tá? B minúsculo. E aí a mesma coisa, B11, B12, B21 e B22. Ela também tem a dimensão 2 por 2, duas linhas, duas colunas, né? E 4 elementos dentro dela, ok? Então elas aí são matrizes 2 por 2, duas linhas, duas colunas. A adição entre matrizes só pode ser realizada entre duas matrizes com mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Então, nesse caso, essa matriz A e essa matriz B, a gente podia somar elas duas. Agora, se a matriz B tivesse, por exemplo, 3 linhas, já não dava para fazer essa soma. Ou se a matriz A tivesse 3 colunas, também não dava para fazer essa soma. A dimensão das matrizes tem que ser igual, né? Característica básica da soma. Muito importante de lembrar disso. E aqui a gente vai ver como que a gente vai fazer essa soma, tá bom? Como realizar a operação de adição entre essas duas matrizes, essa A e essa B? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai somar? A soma dessa matriz A com essa matriz B, eu vou dizer que vai ser uma matriz C, tá? Essas nomenclaturas eu que estou dando, você pode chamar ela de qualquer coisa. Eu chamei essa de A, essa de B, e essa daqui eu vou chamar de matriz C, que é o resultado. A matriz C, ela vai ser a soma dos elementos da matriz A com a matriz B. Então, por exemplo, o C11, que é o primeiro elemento da matriz C, né, ele vai ser a soma do A11 com o B11, certo? O C12, deixa eu tirar daqui porque não está mostrando. Pronto. Deixa eu ver se volta. Nossa, está cortando. Vou mostrar aqui então. O C11 vai ser a soma do A11 com o B11. O C12, né, que é esse elemento, vai ser o A12 com o B12. O C21 vai ser do A21 com o B21.
E o C22 vai ser do A22 com B22. Perceba que a soma dos elementos corresponde aos elementos correspondentes do A e do B, certo? Então é bem simples fazer essa soma. Vou passar para o próximo slide. Vamos exercitar então. Vou fazer aqui um exemplo. Vou dizer que uma matriz A, né? Em vez de colocar os valores A1, A12, A21, A22, eu vou colocar os valores numéricos. Então, o meu A11 vai ser 5, o meu A12 vai ser menos 7, o meu A21 vai ser 20 e o meu A22 vai ser 15. E aí eu tenho uma matriz B, que aí eu substituí e escolhi valores aleatórios. Eu disse que o B1 é 8, o B12 é 4, o B21 é menos 10 e o B22 é 2. Observe que ela continua tendo duas colunas, com duas linhas, duas colunas e duas linhas. Então, a gente consegue somar elas duas. O resultado vai ser a matriz C, cujos elementos é a soma dos correspondentes do A e do B. Então, o C1 é o A1 mais o B1, que é 5 mais 8. Aqui, ó, 5 mais 8. O C12 é o menos 7 mais 4. Aqui, ó. Lembrando de permanecer os sinais, tá? Dos números. O C21 é o 20 mais o menos 10, certo? E o C22 é o 15 mais o 2. Então, aqui a gente tem a nossa matriz C, que aí a gente resolve essas continhas. E aí, ó, 5 mais 8, 13. Menos 7 com mais 4, menos 3. Mais 20 com menos 10 é a mesma coisa de 20 menos 10, que dá 10. E 15 mais 2 é 17. E aqui a gente tem o nosso resultado, que é a nossa matriz C. Ok? Então aí eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Vocês podem fazer individual, pode fazer em dupla. É bem simplesinho. Então, a atividade é o seguinte. Marcelo organizou suas notas escolares em duas matrizes. É a primeira matriz, que eu chamei de notas A. Nas colunas, eu disse que a primeira coluna era português, a segunda era matemática. E as linhas é o primeiro bimestre e terceiro bimestre. E fiz uma segunda matriz, que eu chamei de notas B. Do mesmo jeito, coloquei português e matemática, segundo bimestre e quarto bimestre, né? Mudei aqui só os nomes do bimestre. E aí eu pergunto, qual é a dimensão da matriz de notas A? Qual é a dimensão? Quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz? Então, vocês vão ver que tem duas colunas, que é português e matemática, e duas linhas, que é primeiro bimestre e terceiro bimestre, tá bom? Lembrando que a nossa matriz são esses valores aqui, ó. 9, 9,5, 7.000 e 6. Português e matemática é o nome das colunas, e primeiro, segundo e terceiro bimestre é o nome das linhas. Eles não estão dentro da matriz, ok? E aí você vai responder a mesma coisa para essa matriz B. Qual é a quantidade de linhas e colunas? Eu acabei de falar para vocês. É possível somar essas matrizes? Aí você vai dizer se sim ou não e por quê. Caso sim, qual o resultado? Então, se for possível somar, você vai somar essas duas matrizes. E você vai dizer o que é que significa esse resultado. Se eu somo o primeiro bimestre com o segundo bimestre, essa nota, o que é que ela significa, né? A soma do primeiro e do segundo bimestre. Aí você sabe que é a nota do primeiro semestre, né? De português. Aí você vai falar a mesma coisa para as outras. Então é bem simples, bem prático. Depois eu vou fazer uma aula ensinando a vocês a como montar essas matrizes no Excel. Vai ser bem legal se vocês tiverem como fazer. E obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.